Na escuridão de janeiro de 2002, uma verdade incômoda estava prestes a vir à tona. Uma verdade tão perigosa que custaria a vida de Celso Daniel, prefeito de Santo André e peça-chave do Partido dos Trabalhadores. Mas será que sua morte foi realmente um acaso? O que você está prestes a descobrir não é apenas a história de um assassinato. É a revelação de como um projeto de poder nasceu nas sombras da administração municipal e se espalhou como uma teia venenosa por todo o país. Um projeto tão ambicioso que não hesitaria em eliminar quem ousasse ameaçá-lo. Celso Daniel descobriu algo que não deveria ter descoberto. Alguém sabia que ele sabia, e alguém decidiu que ele não poderia contar. Esta é a história do berço da corrupção brasileira, onde a morte não foi um acidente, mas o primeiro movimento de um jogo muito maior. Prepare-se para uma jornada pelos corredores escuros do poder, onde cada morte teve um propósito e cada silêncio tem um preço. Santo André não era apenas mais uma cidade do ABC paulista. Era o laboratório secreto onde o PT testava suas fórmulas mais sombrias de perpetuação no poder. E Celso Daniel. Ele estava no centro de tudo, mas talvez não soubesse até onde a teia se estendia. Os cofres municipais de Santo André haviam se tornado algo muito mais sinistro, um dos principais propinodutos do projeto de poder do Partido dos Trabalhadores. Junto com Campinas e Ribeirão Preto, essas cidades formavam uma rede clandestina de financiamento que alimentava uma máquina muito maior. Mas há um personagem que poucos conhecem, um homem que operava nas sombras, Sérgio Gomes da Silva, conhecido pelo codinome que dizia tudo sobre sua função: Sombra. Filiado ao PT há quase 2 décadas, amigo de Celso Daniel há 14 anos, Sombra não era apenas um segurança comum, ele era o arrecadador informal de recursos da prefeitura. Imagine isso, um homem de confiança do prefeito, ocupando cargos estratégicos como chefe da Guarda Municipal e da Defensoria Pública, transformado em peça-chave de um esquema de Caixa 2, que irrigaria a campanha presidencial de Lula em 2002. Mas algo estava dando errado no laboratório. Os maços de dinheiro vivo se avolumavam nas mesas dos achacadores e a operação estava ficando chamativa demais. Tanto que Sombra andava com uma pistola a tiracolo e seu parceiro Klinger, ex-secretário de Serviços Municipais, carregava um coldre escondido na canela. Por que homens supostamente a serviço do povo andavam armados como bandidos? A resposta veio de cima. Lula, então candidato à presidência, havia dado uma ordem direta. Celso Daniel deveria se distanciar dos comandantes do propinoduto no ABC e isolar Sombra e Klinger. O motivo? O medo de que a dupla se tornasse alvo fácil para os adversários e revelasse o Caixa 2 durante a disputa eleitoral. Em dezembro de 2001, um mês antes de sua morte, Celso Daniel fez um anúncio aparentemente inocente. Nenhum de seus secretários se envolveria nas eleições do ano seguinte. Oficialmente, era para focar na administração. Nos bastidores, era uma tentativa desesperada de não mexer no vespeiro que já funcionava. Mas, será que Celso Daniel realmente controlava a operação? Ou havia descoberto que era apenas mais uma peça no tabuleiro? 18 de janeiro de 2002, uma data que seria gravada a ferro e fogo na história política brasileira. Naquela noite, Celso Daniel jantava em um restaurante com um empresário ligado ao PT. O assunto da conversa? O esquema de Caixa 2 que estava saindo de controle. Ele não sabia que seria sua última refeição. Ao sair do restaurante, Celso Daniel foi sequestrado. Horas depois, seu corpo seria encontrado na rodovia Regis Bittencourt, em Juquitiba. Mas havia algo muito estranho na cena do crime que chamou a atenção de Romeu Tuma Júnior, o primeiro delegado a chegar ao local. As cápsulas das balas não condiziam em seus locais de queda com a direção dos disparos.
Um detalhe técnico que Tuma Jr. mandou corrigir na perícia. Por quê? Porque a cena havia sido adulterada. A versão oficial era conveniente demais. Um sequestro mal sucedido. Um crime comum. Sequestradores que teriam se assustado com a repercussão. Alegavam que Celso Daniel foi pego por acaso, em meio a uma onda de sequestros, e que o alvo original seria outro empresário. Mas Tuma Jr. sabia que algo não fechava. Sequestradores profissionais seguem uma lógica cruel, mas racional. Não matam um torro, uma vítima com potencial de resgate, sem antes exigir pagamento. E no caso de Celso Daniel, nunca houve pedido de resgate. Então veio o laudo que mudaria tudo. O legista Carlos Del Monte Printes assinou um documento explosivo. Havia evidências de tortura no corpo de Celso Daniel, marcas de suplício que indicavam que a quadrilha tentara tirar do prefeito alguma informação antes de executá-lo. Que informação seria tão valiosa que justificaria a tortura? Uma das hipóteses investigativas apontava que Celso Daniel detivesse senhas e papéis relativos à contabilidade de offshores montados pelo Partido dos Trabalhadores para arrecadar recursos ilícitos para a campanha de Lula. Mas o mais perturbador estava por vir. Na garagem da casa usada como cativeiro, a equipe de Tuma Jr. encontrou um carro com fios de cabelo no porta-malas. Acreditavam ser do prefeito. Embora laudos posteriores contestassem isso, Tuma Jr. insistia que havia pressão sobre os peritos. E essa pressão pode ter custado a vida do Dr. Del Monte. Entra em cena Dionísio de Aquino Severo, considerado a chave do sequestro de Celso Daniel pelos promotores. Líder do Comando Revolucionário Brasileiro da Criminalidade, CRBC. Uma facção que confrontava o PCC, Dionísio havia fugido de helicóptero de uma cadeia em Guarulhos dias antes do sequestro. Coincidência? Tuma Jr. não acreditava em coincidências. Dionísio havia trabalhado como segurança em Santo André, assim como Sombra. Mais que isso, ele confessou ter namorado Adriana Pugliese, a ex-mulher do Sérgio Sombra. As conexões se revelavam como uma teia cuidadosamente tecida. Para Tuma Jr., o plano original era diferente: assustar o Celso Daniel. O prefeito, que coordenaria a campanha de Lula, queria limpar a área, parar com o esquema de desvio para o bolso de alguns, direcionando tudo para o partido. Os caras do esquema não concordaram e armaram o sequestro. Mas algo saiu errado, muito errado. O que aconteceu após o assassinato de Celso Daniel não foi uma investigação, foi um extermínio sistemático, uma queima de arquivo que transformaria o caso em algo saído de um thriller de conspiração. 7 mortes, todas conectadas, todas suspeitas. Alguém estava limpando rastros, alguém muito poderoso. Primeira morte. Dionísio Aquino Severo, a principal testemunha, foi brutalmente atacado na prisão, esfaqueado e estrangulado. O PCC assumiu a autoria através de Cezinha, um de seus fundadores. Mas Dionísio morreu antes de contar o que sabia. Para Tuma Jr., foi a principal queima de arquivo. No nosso livro Como o Crime e a Política se Fundiram no Brasil, a morte de Celso Daniel é apenas o início. Se você quer entender o que veio depois, o mensalão, o petrolão, o assassinato de reputações, acesse o link na descrição e mergulhe nessa investigação completa. Segunda morte. Sérgio Orelha, que escondeu Dionísio após o sequestro, foi fuzilado em novembro de 2002. Executado como quem sabia demais. Terceira morte. Otávio Mercier, investigador da Polícia Civil, que havia trocado telefonemas com Dionísio na véspera da morte de Celso Daniel, morto a tiros em sua própria casa. Tuma Jr. descreveu sua morte como estranhíssima. Quarta morte. Antônio Palácio de Oliveira, o garçom que serviu Celso Daniel em sua última refeição no Rubaiate.
morto em circunstâncias suspeitas, mas não antes de receber um misterioso depósito de R$60 mil em sua conta. Pagamento por silêncio ou por informações? Quinta morte. Paulo Henrique da Rocha Brito, única testemunha ocular da morte de Antônio Palácio. Morto exatos 20 dias depois, coincidência demais para ser coincidência. Sexta morte. Irã Redua, agente funerário que encontrou o corpo de Celso Daniel, assassinado em 2006. A polícia alegou disputa comercial, mas o padrão estava estabelecido. Sétima morte. E a mais chocante de todas. Carlos Del Monte Printes, o legista corajoso que assinou o laudo, apontando tortura no corpo de Celso Daniel. Encontrado morto em seu escritório em outubro de 2005. Laudo oficial, suicídio. Sua família suspeitava de algo muito grave. 7 mortes, todas ligadas ao caso, todas eliminando peças-chave do quebra-cabeças. Tuma Júnior especulou se a pressão sobre os peritos poderia ter causado a morte do Dr. Del Monte. Mas o silêncio não foi garantido apenas pelas mortes. Foi garantido pelo poder. Com a eleição de Lula em 2002 e a permanência do PT no poder, foi possível distribuir espaços, cargos e recompensas aos companheiros e empregar todos os órfãos, atores, viúvos e viúvas do prefeito morto de Santo André, mantendo as bocas caladas e os ânimos serenados. Mas a manobra mais grave ainda estava por vir. A Polícia Federal havia montado escutas telefônicas reveladoras na Operação Távola Redonda, rastreando 41 linhas telefônicas. Essas escutas continham informações explosivas sobre como os principais personagens se comportaram após o crime. E sabe o que aconteceu com essas provas? A Justiça Federal mandou destruir tudo. Sim, você ouviu certo. Provas judicialmente autorizadas foram deliberadamente destruídas. Segundo Tuma Júnior, essa atitude paralisou investigações que poderiam confirmar a existência de uma conta em nome do ex-ministro José Dirceu nas Ilhas Cayman, a suposta conta do mensalão no exterior. E Tuma Júnior, o investigador que se recusou a ficar quieto, foi defenestrado e afastado da investigação. Ele relatou ter sido levianamente acusado e covardemente frito por não aceitar negociar seu silêncio. Chegou ao ponto de ser intimado a depor em Brasília, exatamente no dia em que ia depor no caso Celso Daniel. Sua reputação foi assassinada para silenciá-lo. A orquestração era perfeita e tinha um maestro, Luiz Eduardo Greenhalgh, a ligação do PT com as investigações que conseguiu blindar todos e estancar a tese de crime que envolvia corrupção na prefeitura. O assassinato de Celso Daniel não foi um evento isolado. Foi o primeiro movimento de uma sinfonia sombria que se espalharia por todo o país. O embrião de um projeto de poder que se apossaria do Estado brasileiro por mais de uma década. Mas faltava uma peça no quebra-cabeças. Uma peça que só seria revelada 10 anos depois. Em 2012, Marcos Valério fez uma delação premiada explosiva. Ele revelou ao Ministério Público que um esquema de corrupção na Petrobras havia servido como fonte de dinheiro sujo para calar um chantagista que ameaçava envolver o ex-presidente Lula no assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. O chantagista tinha nome Ronan Maria Pinto, empresário de ônibus em Santo André, condenado por corrupção no esquema municipal. Ele havia recebido R$6 milhões através de um falso empréstimo do Banco Shaheen a José Carlos Bunlai. Mas não era chantagem, era venda de silêncio. Ronan havia comprado o jornal mais importante do ABC paulista para controlar a narrativa sobre as investigações da morte de Celso Daniel. O objetivo? Evitar uma delação que pudesse envolver Lula, Gilberto Carvalho, José Dirceu e o PT como partícipes diretos nas causas que levaram à morte de Celso Daniel. 5 anos depois, a Lava Jato encontraria provas que corroboravam toda essa história. O próprio juiz Sérgio Moro
ao autorizar a Operação Carbono 14 que prendeu Ronan, afirmou que é possível que esse esquema criminoso tenha alguma relação com o homicídio. A acusação da Lava Jato foi categórica. Entre o final de 1997 e o começo de 2002, um grande esquema de corrupção se infiltrou na prefeitura de Santo André, na época comandada pelo então prefeito Celso Daniel, assassinado no dia 18 de janeiro de 2002, em circunstâncias ainda não totalmente elucidadas. E Gilberto Carvalho, o auxiliar direto de Celso Daniel e homem de confiança de Lula, havia admitido à família do prefeito morto a existência do esquema de desvio. Mais que isso, ele confessou ter transportado dinheiro para José Dirceu. Sua permanência como secretário particular de Lula após a morte de Celso Daniel não foi por lealdade. Segundo Tuma Júnior, foi porque ele era testemunha do caso de todas as lambanças. A CPI dos bingos no Congresso Nacional chegou a uma conclusão devastadora. Celso Daniel fora vítima de crime de mando. E o relatório, aprovado por 12 votos a 2, desvendou o esquema de propina nas linhas de ônibus no ABC que abastecia um grupo corrupto e um partido que agia pela causa. Mas que causa justificaria assassinato? A resposta tem um nome: projeto de poder. A corrupção se organizou de forma piramidal, compartimentada em sua cúpula de maneira a preservar seus comandantes e maiores beneficiários. Lula, segundo investigações, estava no topo de uma organização que fazia vários tipos de acordo. Sua própria frase reveladora: eu só assinava, mandava o Zé Dirceu negociar, os aliados indicavam as pessoas, o Zé Dirceu passava e negociava. E depois que eles resolviam quem era o indicado, vinha para eu aceitar ou não e assinar. Compartimentação perfeita. Negabilidade plausível. Não me recordo, não sabia, desconheço. O mantra dos criminosos organizados. Mas a teia era ainda mais sombria. Entrava em cena João Arcanjo Ribeiro, o comendador do jogo do bicho. Testemunhas da CPI dos bingos viram Sérgio Sombra, Ronan Maria Pinto e Klinger reunidos com Arcanjo. Um ex-segurança de Arcanjo fez uma revelação chocante. Sombra havia pedido apoio para organizar o sequestro de Celso Daniel, porque o prefeito descobriu um Caixa 3. Um esquema paralelo onde Sombra, Ronan e Klinger ficariam com parte dos recursos desviados. A empresa de ônibus de Ronan tinha conexões com offshores no Uruguai. O elo dessa associação entre crime organizado e política era o advogado uruguaio Luiz Nin Esteves, que também representava offshores ligadas ao sogro de Sérgio Sombra. Uma rede internacional de lavagem de dinheiro que começou em Santo André e se espalhou pelo continente. 23 anos depois, o assassinato de Celso Daniel permanece oficialmente sem solução, mas as evidências pintam um quadro devastador. Não foi um crime comum. Foi o acidente de percurso que expôs as raízes podres de um projeto de poder que se apossaria do Estado brasileiro. 7 mortes, provas destruídas, investigadores silenciados, testemunhas compradas. Um esquema que começou em Santo André e se federalizou através da Petrobras, do Mensalão, da Lava Jato. Celso Daniel queria limpar a área? Talvez. Ou talvez tenha descoberto que era apenas mais uma engrenagem numa máquina muito maior e decidiu tentar pará-la. O que sabemos é que sua tentativa de expor a verdade custou não apenas sua vida, mas a de mais 6 pessoas que ousaram saber demais. A queima de arquivo garantiu que os cabeças que articularam e ou se omitiram diante dos crimes permanecessem impunes até hoje. O elo perdido do caso foi encontrado na suposta extorsão de Ronan, que na verdade era venda de silêncio. Mas algumas perguntas permanecem sem resposta. Quem realmente deu a ordem para as 7 mortes que se seguiram? Quantas outras provas foram destruídas para proteger os mandantes? Até onde essa rede de corrupção e assassinatos se estende ainda hoje?
O que você acabou de ver não é apenas história, é um alerta, um lembrete de que no Brasil, conhecer certos segredos pode ser uma sentença de morte. A criminalidade organizada estatal, que nasceu em Santo André, ainda corrói as estruturas sociais do país. E para se manter no poder, essa máquina provou que não há limites. Celso Daniel morreu porque descobriu que a política brasileira havia sido completamente prostituída e as instituições criminalizadas. Sua morte foi o preço por tentar expor isso. Mas sua história não pode ser esquecida, porque enquanto os verdadeiros culpados permanecerem livres, nenhum de nós está realmente seguro. A verdade sobre o berço da corrupção brasileira está aqui documentada, provada. Compartilhe este vídeo antes que alguém decida que você também sabe demais. Se você quer continuar descobrindo segredos que eles não querem que você saiba, inscreva-se no canal Mudança de Ordem e ative o sininho, porque a próxima revelação pode ser ainda mais perturbadora. Sua ordem muda o jogo, se você tiver coragem de jogar. Se você chegou até aqui, é porque quer mais do que respostas prontas. Clique no link da descrição e compre agora o livro que vai mudar a forma como você enxerga o Brasil.